Ei, você sabia que a água da sua piscicultura é tão valiosa quanto a terra que você cultiva? Assim como o agricultor precisa de uma terra saudável para a sua colheita, você precisa de água de qualidade para garantir que as suas tilápias cresçam fortes e saudáveis. Sem isso, todo o seu esforço vai se perder. Vamos descobrir como a água pode ser um verdadeiro aliado na sua produção e manter os seus peixes vivos. Olá, amigo piscicultor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Doutora dos Peixes em parceria com a Industriais. Nesse vídeo, vamos explorar os 5 parâmetros de qualidade de água que você deve monitorar para assegurar o sucesso da sua produção. Vamos juntos garantir que as suas tilápias cresçam saudáveis, que as mortalidades sejam evitadas e que você ganhe dinheiro com a piscicultura. O primeiro parâmetro para ser discutido é o oxigênio dissolvido. Imagine você dentro de um espaço completamente sem ar. É agoniante, né? Imaginar isso. É assim que suas tilápias ficam quando os níveis de oxigênio estão baixos. Para manter os seus peixes saudáveis e evitar as mortalidades, é essencial que os níveis de oxigênio estejam adequados. O oxigênio é um elemento, um gás essencial para a vida dos peixes, porque é a partir dele que os peixes respiram e outros organismos aquáticos também, como o zooplâncton e o fitoplâncton. Para medir esse parâmetro de qualidade de água é muito simples. Você pode utilizar kits de análise colorimétricos por titulação ou sondas automáticas que vão mandar as informações diretos aí para sua mão, do seu celular. Não tem desculpa para não monitorar esse elemento essencial para a vida dos seus peixes. Monitore o oxigênio diariamente, principalmente nos horários de alimentação e quando você observar qualquer comportamento dos seus peixes ou mudanças de coloração na água. Durante o monitoramento de oxigênio, se você observar níveis baixos deste parâmetro, você deve aumentar o fluxo de água, de entrada de água aí no seu sistema e acionar equipamentos como aeradores e compressores de ar. Além disso, você deve reduzir a alimentação dos seus peixes até que os níveis normalizem. As consequências dos níveis baixos de oxigênio são inúmeras, como estresse respiratório, diminuição do apetite, redução do crescimento, maior suscetibilidade a doenças e a ocorrência de mortalidades. Já no caso contrário, quando os níveis de oxigênio estiverem altos, são situações não muito problemáticas, mas devem ser observadas. Você pode ajustar o seu sistema de aeração, fazendo com que o excesso de oxigênio seja disperso pelo ar. Em casos extremos de níveis altos de oxigênio, podem causar bolhas na superfície do corpo dos peixes e embolias. Já vamos logo para o segundo parâmetro, que é a temperatura. Imagine que você estivesse na sua casa e a temperatura estivesse ou muito alta ou muito fria. O mesmo acontece com os peixes na sua piscicultura e por isso existem faixas ideais de temperatura para a criação de espécies de peixe. No caso da criação de tilápias, a temperatura ideal é entre 26 e 29 graus. Essa faixa de temperatura promove o melhor desenvolvimento dos peixes e mais resultados para você. Temperaturas muito altas ou muito baixas afeta o metabolismo dos peixes e modifica todos os processos fisiológicos do peixe, inclusive o aproveitamento do alimento, como a ração. A temperatura é determinante na absorção dos nutrientes da ração e isso vai refletir no crescimento das suas tilápias. O crescimento maior ou menor do seu peixe provavelmente está relacionado à temperatura de criação. Realizar a medição da temperatura é muito simples. Basta você ter um termômetro digital ou esses termômetros comuns. Assim como o oxigênio, a temperatura também deve ser medida diariamente. Você deve conhecer a variação de temperatura do seu sistema ao longo do dia e ao longo de todo o seu ciclo de criação. Isso vai ser determinante para você ajustar o seu manejo alimentar e obter um maior crescimento dos seus peixes. Quando as temperaturas estiverem muito baixas,
ajuste a entrada de água para o seu sistema, pois você pode estar incluindo água muito fria no seu sistema e intensificando esse processo de baixas temperaturas. Um sistema de aeração também pode dar um conforto maior térmico para os seus peixes. A consequência das baixas temperaturas é uma redução do crescimento, uma suscetibilidade ao aparecimento de doenças e pode inclusive causar mortalidades também. Assim como as temperaturas baixas são preocupantes, temperaturas altas também são. Um sistema de aeração também pode promover esse conforto térmico para os seus peixes e o aumento da entrada de água pode favorecer a diminuição dessa temperatura. As temperaturas altas podem causar estresse térmico, um maior consumo de oxigênio e também podem causar mortalidades quando ultrapassam níveis críticos. O terceiro parâmetro é a alcalinidade. Assim como o solo precisa de nutrientes, a água também precisa de um pH estável. A alcalinidade vai auxiliar na estabilidade do pH, evitando flutuações bruscas deste parâmetro, que pode causar um estresse nos seus peixes. A medida da alcalinidade vai nos dar ideia de substâncias presentes na água, como íons bicarbonatos e carbonatos. A quantidade dessas substâncias na água vão atuar como um sistema tampão, ajudando na manutenção do equilíbrio do pH. Para medir a alcalinidade, você pode utilizar kits colorimétricos por titulação, muito simples de ser utilizados. A frequência de monitoramento da alcalinidade é semanal, ou caso haja alguma mudança brusca na coloração da sua água, também faça essa análise. A principal consequência dos níveis baixos da alcalinidade é a instabilidade do pH, e isso pode afetar a saúde geral dos seus peixes, alterar comportamento, apetite, promovendo aí um estresse nos seus peixes. Já os níveis altos não são tão problemáticos, mas devem ser monitorados para evitar que o pH atinja níveis muito altos. Nesse caso, você pode fazer uma troca parcial de água aí do seu sistema de cultivo de peixes. A utilização de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio podem ajudar a elevar os níveis da sua alcalinidade. Mas lembre-se de utilizar as doses seguras e recomendadas aí pelo seu técnico. O quarto parâmetro é a amônia. Níveis altos de amônio podem ser muito tóxicos para suas tilápias. Podem causar estresse e até a morte dos seus peixes. A amônia é uma substância que se forma naturalmente no ambiente aquático, como resultado da decomposição de matéria orgânica, das excretas dos peixes e do resto de alimento que sobra aí no seu sistema. Mas vale ressaltar que em um ambiente de cultivo, ou seja, em uma piscicultura, esse processo se intensifica devido às altas densidades e à associação ao fornecimento de alimento não controlado corretamente. A amônia pode ser medida através de equipamentos digitais ou por kits colorimétricos por titulação também. Bem simples de fazer, não tem desculpa. Verifique esse parâmetro semanalmente, mas caso você tenha um sistema mais intensivo de cultivo de peixes, diminua essa frequência. Quando os níveis estiverem baixos, significa que você está caminhando bem, mas não deixe de monitorar, porque níveis baixos de amônia podem ser indicativos de níveis altos de outros parâmetros. Já vamos falar deles. Durante o seu monitoramento, se observar níveis altos de amônia, melhore a sua oxigenação imediatamente. Realize trocas de águas, ajuste a alimentação e muitas vezes será necessário suspender até que os níveis normalizem. O excesso de amônia na água pode intoxicar os seus peixes, prejudicar a estrutura das brânquias e dificultar a respiração e, por consequência, compromete o crescimento e também pode causar mortalidades. Caso você esteja tendo problemas recorrentes com a amônia, verifique toda a estrutura do seu sistema. Você pode ter locais de deposição de resíduos que você não está sabendo. Verifique o acúmulo de resíduos no fundo dos seus tanques, em tubulações, filtro. Isso vai te ajudar a reduzir os níveis de amônia. O nitrito é um dos compostos que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Ele é gerado a partir da oxidação da amônia por bactérias nitrificantes. Essas bactérias convertem a amônia em nitrito. Isso é um processo natural dentro do ciclo do nitrogênio e vai acontecer aí na sua piscicultura também.
Se você tiver amônia no seu sistema, com certeza você terá o nitrito. Pode esperar, é só uma questão de tempo. Mas não pense que, se você não detectou amônia, não terá nitrito. Não é assim que funciona. Vou te mostrar um gráfico. Observe nesse gráfico os níveis altos de amônia no começo e mais para frente já os níveis de amônia caindo e os níveis de nitrito se elevando. Então, monitore sempre os dois parâmetros para não ter surpresas. Você tem razão, amigo psicultor, em se preocupar com o nitrito. O nitrito é um parâmetro crítico na qualidade de água das pisciculturas. Altos níveis de nitrito podem causar problemas sérios na saúde dos seus peixes, afetando o crescimento e a sobrevivência. Assim como os outros parâmetros, a medição do nitrito também é muito simples. Você pode utilizar kits colorimétricos por titulação. Realize o monitoramento semanalmente e, caso esteja tendo problemas, reduza essa frequência. Os níveis baixos de nitrito são seguros aí para sua criação de peixe, mas não descanse em vigiar. Monitore sempre esse parâmetro. Já quando houver a detecção de níveis altos, façam trocas de água. Melhore a filtragem biológica do seu sistema, verifique a alimentação e talvez também seja necessário suspender durante um período. Você pode utilizar também sal. É recomendado que se utilize sal quando os níveis de nitrito estão altos, pois o sal ameniza os efeitos tóxicos do nitrito na fisiologia dos peixes. Mas lembre-se que ele não resolve o problema. Ele só vai ajudar os peixes a suportar esses períodos de níveis altos até que você faça a correção definitiva. Os níveis altos de nitrito na sua água causam estresse nos seus peixes, dificultando o transporte de oxigênio nos tecidos dos peixes e dificultando também a respiração. O seu peixe pode morrer por asfixia. Lembre-se, amigo piscicultor, a saúde das suas tilápias está diretamente relacionada à qualidade de água do seu sistema. Agora você já conhece os 5 parâmetros de qualidade de água que podem salvar ou matar as suas tilápias. É hora de colocar em prática. Cada pequeno detalhe que você ajusta na sua água pode fazer uma grande diferença na saúde e no crescimento das suas tilápias. E se você ainda precisa de ajuda personalizada, mande uma mensagem aqui para a Doutora dos Peixes. E não esqueça de curtir e compartilhar com algum produtor que pode se beneficiar com essas informações. Até a próxima, amigo piscicultor!